Olá, pessoas! Hoje eu quero contar a história por trás de uma data que todo mundo já ouviu falar, mas quase ninguém sabe o que ela realmente significa. O 5 de maio, aquela data que virou desculpa para a festa de tequila, marca na verdade uma batalha dentro de uma guerra bem mais complicada: a invasão francesa do México e a tentativa de instalar ali um império europeu com um arquiduque austríaco no trono. Esse arquiduque se chamava Maximiliano, irmão do imperador da Áustria e membro de uma das famílias mais poderosas e peculiares da história europeia, os Habsburgo. Ele aceitou uma coroa que não era dele, apoiado por um exército que não era dele, num país que mal conhecia. O resultado foram 3 anos de reinado seguidos de um ato que chocou a Europa inteira. Essa é a história de uma coroa envenenada, de uma imperatriz que perdeu a razão tentando salvar o marido e de uma família cuja genética e destino parecem saídos de uma ópera trágica. Vamos entender como um segundo filho sem perspectiva de trono virou imperador, por que ele insistiu em governar como liberal um país que o queria como fantoche conservador e como tudo isso terminou na cidade de Querétaro. Antes de embarcarmos nessa história, um pedido rápido. Se você está gostando da RT Comentado, compartilhe esse episódio com alguém que também curte história, comenta contando o que achou e manda para aquele grupo de amigos que sempre quer saber onde está o próximo episódio. Se quiser apoiar o podcast com grana, e a gente agradece muito, tem o orelo.cc, o apoia.se/viracasacas e, claro, o nosso Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. Cada apoio ajuda a gente a continuar contando essas histórias. Vamos começar. De início, é preciso entender quem eram os Habsburgo. Essa família governou parte da Europa por 700 anos, passando por tronos na Áustria, Espanha, Hungria e em vários outros territórios, o que faz dela uma das dinastias mais duradouras e poderosas da história ocidental. Manter tanto poder concentrado numa única família exigia uma estratégia bem específica: casar entre parentes. Tios com sobrinhas, primos com primas, essas uniões eram comuns entre os Habsburgo, e o resultado mais visível dessa prática toda ficou conhecido como o queixo Habsburgo, uma mandíbula alongada e projetada que aparece repetidamente em retratos da família ao longo dos séculos. O caso mais extremo é o de Carlos II, o último Habsburgo a reinar na Espanha. Um estudo publicado em 2019 calculou que o coeficiente de endogamia de Carlos II era de 0,25, o mesmo nível genético esperado entre filhos de irmãos, resultado de gerações de casamentos entre parentes próximos. Carlos II mal conseguia mastigar direito e não deixou herdeiros, o que encerrou o ramo espanhol da dinastia em 1700. Maximiliano nasceu bem longe dessa história espanhola, em Viena, em 6 de julho de 1832, filho do arquiduque Franz Karl e da princesa Sofia da Baviera. Ele era o segundo filho, e isso significava, na prática, que jamais herdaria o trono austríaco. Seu irmão mais velho, o futuro imperador Franz Joseph, tinha prioridade garantida pela linha de sucessão. Essa diferença de posição criou uma rivalidade que acompanhou os dois irmãos a vida toda. Maximiliano era descrito como charmoso, inteligente, um tanto indisciplinado, sempre tentando provar que merecia mais do que o papel de segundo colocado. Durante as revoluções de 1848, o imperador Ferdinand abdicou em favor de Franz Joseph, deixando ainda mais evidente qual dos dois irmãos estava destinado ao poder. Na vida pessoal, Maximiliano também colecionou decepções. Ainda jovem, se apaixonou por uma nobre moldava que conheceu num baile em Viena. O romance foi impedido pela família dela, que a forçou a se casar com outro homem. Ela morreu pouco depois, por tristeza com o casamento arranjado, segundo relatos da época. Pouco tempo depois veio outro golpe, esse com conexão direta com o Brasil.
Durante uma viagem de navio em 1851, Maximiliano conheceu em Lisboa a princesa Maria Amélia de Bragança, filha do imperador brasileiro Dom Pedro I. Os dois se apaixonaram e a família aprovou um possível casamento, mas Maria Amélia contraiu escarlatina, depois desenvolveu tuberculose e morreu antes que o casamento pudesse acontecer. Depois de 2 amores perdidos, Maximiliano finalmente se casou em 1857 com Carlota, filha do rei Leopoldo I da Bélgica. O casal nunca teve filhos. Ainda em 1857, Franz Joseph nomeou o irmão vice-rei da Lombardia Vêneto, território de língua italiana sob domínio austríaco. Maximiliano governou com um viés liberal pouco comum entre a realeza da época, revisou impostos, drenou pântanos para combater a malária e foi elogiado até pelo ministro de Relações Exteriores britânico como um administrador talentoso e conciliador. Esse mesmo liberalismo, porém, incomodava o seu irmão. Em 1859, cansado das concessões que Maximiliano fazia à população italiana insatisfeita com o domínio austríaco, Franz Joseph destituiu o irmão do cargo de vice-rei. Maximiliano voltou para casa sem trono, cargo ou rumo definido. Exatamente no momento em que um grupo de monarquistas mexicanos começava a procurar, do outro lado do Atlântico, um príncipe europeu disposto a aceitar uma coroa. Maximiliano não foi escolhido para o trono mexicano por acaso. Ele era descendente direto de Carlos V, o mesmo Habsburgo que, como rei da Espanha, viu seus conquistadores destruírem o Império Azteca e incorporarem o território mexicano ao Império Espanhol, uma condição que durou até a independência do México em 1821. Aos olhos dos monarquistas mexicanos, um Habsburgo parecia o candidato perfeito para reativar essa herança. O México, porém, vivia longe de qualquer consenso sobre esse tipo de solução. Desde a independência, o país estava dividido entre liberais e conservadores. E essa disputa desembocou numa guerra civil de 3 anos, conhecida como Guerra da Reforma, vencida pelos liberais. Derrotados no campo de batalha, os conservadores passaram a buscar aliados fora do país para retomar o poder. A oportunidade surgiu quando o presidente liberal Benito Juárez suspendeu, em 1861, o pagamento das dívidas externas herdadas do governo conservador derrotado. A suspensão deu a Napoleão III, imperador francês, o pretexto perfeito para organizar uma intervenção militar, formalizada na Convenção de Londres em outubro daquele ano, sob o disfarce de uma simples renegociação de dívida. O nome de Maximiliano chegou a Napoleão III por um caminho bem particular. O diplomata mexicano José Hidalgo era amigo de infância da esposa de Napoleão e foi por meio dela que Hidalgo conseguiu a atenção do imperador francês para o plano de instalar uma monarquia no México com o apoio militar da França. Maximiliano não aceitou de imediato. Ele impôs 2 condições antes de considerar a coroa: que o povo mexicano pedisse sua presença de forma espontânea e que a França e a Grã-Bretanha garantissem apoio militar ao novo governo. Essas exigências pareciam proteger sua legitimidade, mas na prática dependiam inteiramente de fatores que ele não controlava. Enquanto isso, as forças francesas avançavam no terreno. Em 5 de maio de 1862, a data que muito depois viraria pretexto para a festa, o exército francês foi derrotado na Batalha de Puebla pelas tropas mexicanas. Napoleão III respondeu enviando quase 39 mil reforços, que levaram mais um ano para finalmente tomar Puebla e, em seguida, a capital mexicana, em junho de 1863. Com a capital ocupada, os franceses organizaram uma assembleia de notáveis que, em julho daquele ano, resolveu convidar oficialmente Maximiliano para ser imperador do México.
Uma delegação viajou até a Europa para formalizar o convite e Maximiliano manteve sua exigência de que um plebiscito popular confirmasse o apoio dos mexicanos antes de aceitar qualquer coisa. O plebiscito realizado em território ocupado pelas tropas francesas foi, nas palavras de historiadores, uma farsa completa. Mas Maximiliano aceitou o resultado como prova de apoio popular. A coroa ainda custou caro em outra frente. Seu irmão Franz Joseph exigiu que ele renunciasse formalmente a qualquer direito ao trono austríaco. Maximiliano aceitou a coroa mexicana em Miramar em 10 de abril daquele ano. A viagem até o México teve direito à bênção do Papa Pio IX e salva de tiros ordenada pela Rainha Vitória no Porto de Gibraltar. Maximiliano desembarcou em 29 de maio de 1864, recebido com certa frieza por causa de um surto de febre amarela na cidade. Mas a chegada à capital foi bem mais festiva, com fogos de artifício e centenas de arcos triunfais. Maximiliano e Carlota foram coroados na Catedral Metropolitana da Cidade do México, sem imaginar que o verdadeiro teste do reinado estava apenas começando. Assim que assumiu o trono, Maximiliano descobriu que Napoleão III tinha um plano bem diferente do esperado pelos conservadores mexicanos que o levaram ao poder. O imperador francês queria marginalizar essa mesma ala conservadora e criar uma monarquia moderada com apoio mais amplo, e Maximiliano concordou plenamente com a ideia. No verão de 1864, ele decretou anistia política para liberais dispostos a se juntar ao império. Esse otimismo conciliador tinha um problema evidente. Maximiliano não compreendia a real situação política do país. Ele chegou a oferecer anistia e o cargo de primeiro-ministro ao próprio Benito Juárez, que recusou de imediato. Juárez continuou se apresentando como legítimo chefe de Estado mexicano, nunca deixou o território nacional e seguia sendo reconhecido pelo governo dos Estados Unidos. O maior erro de cálculo de Maximiliano, porém, foi com a Igreja Católica. Em dezembro de 1864, o núncio papal Pier Francesco Mella chegou ao México exigindo a reversão das leis liberais, a devolução das propriedades da igreja e o fim da liberdade religiosa. Maximiliano recusou, manteve a liberdade de culto e confirmou a venda dos bens eclesiásticos, o que afastou de vez o alto clero, um dos pilares que sustentava a legitimidade conservadora do seu próprio império. Durante seu reinado, Maximiliano publicou 8 volumes de leis sobre praticamente tudo, garantindo igualdade perante a lei, liberdade de expressão e proteção trabalhista especialmente para os povos indígenas, incluindo o salário mínimo e a proibição de castigos corporais contra eles. As leis eram publicadas em espanhol e em náhuatl, e o próprio imperador nomeou o estudioso indígena Faustino Galícia como conselheiro do governo. Grande parte dessas medidas, porém, nunca chegou a ser aplicada de fato. Longe da vida pública, Maximiliano dividia seu tempo entre o castelo de Chapultepec e um retiro em Cuernavaca, onde mantinha um caso com uma mulher mexicana chamada Concepción Serrano. Era uma rotina de aparente normalidade, cavalgadas, passeios e recepções aos domingos, que escondiam um governo cada vez mais instável e cercado por uma guerra de guerrilha que não dava sinais de arrefecer. A situação chegou a um ponto crítico em outubro de 1865. Acreditando que Juárez havia abandonado o país, Maximiliano assinou um decreto autorizando o fuzilamento sumário de qualquer pessoa flagrada ajudando ou participando da guerrilha. A medida ficou conhecida como Decreto Negro e resultou na execução de mais de 11 mil apoiadores de Juárez, tornando-se um dos maiores pesos na crescente impopularidade do Império, exatamente no momento em que o apoio militar francês começava a ruir. Em abril de 1865, a Guerra Civil nos Estados Unidos chegou ao fim, e isso mudou completamente o tabuleiro em que Maximiliano jogava.
O governo dos Estados Unidos evitava um conflito direto com a França, mas sua simpatia estava com Benito Juárez. Os americanos se recusaram a reconhecer o império e passaram a ignorar sistematicamente qualquer correspondência vinda de Maximiliano. Em dezembro daquele ano, um empréstimo privado de 30 milhões de dólares foi aprovado para Juárez, enquanto voluntários dos Estados Unidos continuavam se juntando às tropas republicanas mexicanas. A simples perspectiva de uma invasão estadunidense para restaurar Juárez já bastou para que boa parte dos apoiadores leais de Maximiliano abandonasse a causa e deixasse a capital. Em janeiro de 1866, considerando a guerra impossível de vencer e um dreno financeiro sem fim, Napoleão III anunciou ao parlamento francês sua intenção de retirar as tropas do México. O pedido de Maximiliano por mais ajuda, ou ao menos por um adiamento na retirada, foi negado. Foi aí que Carlota embarcou para a Europa numa tentativa desesperada de salvar o império do marido. Ela buscou apoio diretamente com Napoleão III e com o Papa Pio IX, mas voltou de mãos vazias dos dois encontros. O fracasso da missão marcou o início de um colapso mental profundo, e Carlota passaria o resto da vida recolhida na Bélgica, vivendo sozinha até 1927. Em outubro de 1866, isolado e sem a esposa ao seu lado, Maximiliano transferiu seu governo para a cidade de Orizaba e correu o boato de que ele estava prestes a deixar o país de vez. Ele chegou a cogitar seriamente abdicar e, em 25 de novembro, reuniu seu conselho de ministros para decidir os rumos da crise. A votação foi apertada contra a abdicação e Maximiliano voltou para a capital com um plano alternativo: convocar uma Assembleia Nacional para que o próprio povo mexicano decidisse a forma de governo do país. Esse plano, porém, dependia de um cessar-fogo por parte de Juárez, que não tinha intenção alguma de negociar com quem considerava um fantoche de invasores estrangeiros. Com a Assembleia Nacional inviável, Maximiliano decidiu apostar tudo nas operações militares. Em fevereiro de 1867, com os últimos soldados franceses de saída do país, ele seguiu para a cidade de Querétaro para se juntar ao grosso de suas tropas mexicanas, cerca de 10 mil homens que seriam, em poucos meses, tudo o que restaria do seu império. Os generais liberais convergiram para Querétaro com 40 mil homens, cercando a cidade onde Maximiliano se refugiava com suas tropas. Contra todas as expectativas, a cidade resistiu ao cerco por semanas, enquanto o número de soldados republicanos só crescia do lado de fora dos muros. Diante do avanço republicano, Maximiliano decidiu, em 11 de maio, tentar uma fuga através das linhas inimigas rumo ao litoral, mas o plano foi sabotado. A cidade caiu em 15 de maio e Maximiliano foi capturado na manhã seguinte, depois de uma tentativa fracassada de romper as linhas republicanas com o apoio de uma brigada de cavalaria húngara. Ele foi preso ao lado de 2 generais leais. O julgamento começou em 13 de junho, no Teatro de Querétaro, sob presidência do coronel Rafael Platón Sánchez. Maximiliano foi acusado de conspirar contra o governo mexicano e de ser o responsável pelo Decreto Negro. Seus advogados tentaram defender a legitimidade do império e o caráter benevolente do seu governo, mas em apenas um dia o tribunal o considerou culpado e o condenou à morte. A sentença gerou comoção internacional imediata. Diversos monarcas europeus e figuras públicas de peso, entre elas os liberais Victor Hugo e Giuseppe Garibaldi, enviaram telegramas e cartas ao México pedindo clemência para o imperador deposto. Juárez, que respeitava Maximiliano no plano pessoal, recusou-se a comutar a pena, convencido de que era necessário mandar um recado claro contra futuras invasões estrangeiras.
A sentença foi cumprida no Cerro de las Campanas, às 6h40 da manhã de 19 de junho de 1867. Maximiliano foi fuzilado ao lado dos generais Miramon e Merria por um pelotão republicano. Antes de morrer, seguindo um costume aristocrático europeu, distribuiu moedas de ouro para cada um dos seus executores e falou apenas em espanhol. Suas palavras foram que perdoava a todos e pedia que todos o perdoassem, que seu sangue prestes a ser derramado pudesse dar fim ao derramamento de sangue vivido em sua nova pátria, e terminou gritando: "Viva o México e viva sua independência!". O corpo de Maximiliano foi embalsamado e ficou exposto no México por meses, antes de ser repatriado para a Áustria, chegando lá 6 meses depois da sua morte. Os restos do imperador foram depositados na Cripta Imperial de Viena em 1868. No local da execução, foi erguida mais tarde uma capela em sua memória. O monarquismo morreu junto com Maximiliano naquele paredão, mas o conservadorismo mexicano sobreviveu à sua execução e seguiria disputando os rumos do país nas décadas seguintes. Maximiliano foi apenas o primeiro capítulo de uma sequência e tanto de tragédias que atingiu a família Habsburgo nas décadas seguintes. Em 1889, o príncipe herdeiro Rudolf, único filho do imperador Franz Joseph, foi encontrado morto ao lado da amante, numa aparente combinação de suicídio, o que quebrou a linha de sucessão direta da dinastia. 9 anos depois, em 1898, a imperatriz Elizabeth, a famosa Sissi, esposa de Franz Joseph, foi esfaqueada até a morte em Genebra por um anarquista italiano chamado Luigi Lucchini, que nem sabia direito quem ela era até ler o nome num jornal local. A sequência de desgraças culminou em 1914, quando o arquiduque Franz Ferdinand, sobrinho de Franz Joseph e herdeiro do trono, foi assassinado em Sarajevo, evento que detonou a Primeira Guerra Mundial e mudou o rumo do século XX. Não é uma maldição de verdade, claro. Coincidências acontecem em famílias enormes que dominaram tronos por 700 anos. Enfim, essa era a história. Espero que vocês estejam intrigados. Até mais!